Paixão Bus apresenta linhas ativas da Nova Itapemirim Database, 30 de novembro de 2023. Porém antes, já deixe o seu like, se não for inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações. Rio de Janeiro, Afonso Cláudio, concessões nas seguintes cidades: Afonso Cláudio, Castelo Alegre, Guaçuí, Santo Antônio de Pádua. Rio de Janeiro. Cachoeiro de Itapemirim, Rio de Janeiro, Via Campos, concessões nas seguintes cidades: Cachoeiro de Itapemirim, Campos dos Goitaqueses e Rio de Janeiro. Cachoeiro de Itapemirim, Rio de Janeiro, Via Muqui, concessões nas seguintes cidades: Cachoeiro de Itapemirim, Muqui e Mimoso do Sul, Campos dos Goitaqueses, Rio de Janeiro. Guarapari, Rio de Janeiro, concessões nas seguintes cidades: Guarapari, Anchieta, Piúma, Campos e Niterói, Rio de Janeiro. São Paulo, Campos dos Goitaqueses, concessões nas seguintes cidades: Campos, Macaé, Rio das Ostras, São Paulo. São Paulo, Caratinga, concessões nas seguintes cidades: São Paulo, Carangola, Manhumirim, Manhuaçu, Caratinga. São Paulo, Cataguases, concessões nas seguintes cidades: São Paulo, São José dos Campos, Aparecida, Barra Mansa, Volta Redonda, Leopoldina, Cataguases. São Paulo, Mantena, concessões nas seguintes cidades: São Paulo, Aparecida, Barra Mansa, Muriaé, Manhuaçu, Caratinga, Inhapim, Governador Valadares e Mantena. Teófilo Otoni. São Paulo, concessões nas seguintes cidades: Teófilo, Teuene e Itambacuri, Governador Valadares e Caratinga, Muriaé, Volta Redonda, Barra Mansa, Aparecida, Taubaté, São José dos Campos, São Paulo. Vitória A, Niterói, concessões nas seguintes cidades: Vitória e Conha, Macaé, Rio das Ostras e Niterói. São João da Barra A, Belo Horizonte, concessões nas seguintes cidades: São João da Barra, Campos e Itaperuna, Muriaé, Cataguases, Rio Pomba, Barbacena, Conselheiro Lafayette e Belo Horizonte. Campos A, Belo Horizonte, concessões nas seguintes cidades: Campos dos Goitaqueses, Itaperuna, Muriaé, Cataguases, Rio Pomba, Barbacena, Conselheiro Lafayette e Belo Horizonte. Recife A, Goiânia, concessões nas seguintes cidades: Recife, Maceió, São Miguel dos Campos, Apropriar, Aracaju e Estância. Alagoinhas, Barreiras, Brasília, Anápolis, Goiania. Brasília A, Maceió, concessões nas seguintes cidades: Brasília, Barreiras, Aracaju, Maceió. Timbaúba, São Paulo, concessões nas seguintes cidades: Timbaúba, Limoeiro, Caruaru, Gravatal, Vitória de Santo Antão, Rio de Janeiro, São Paulo. Caruaru A, Brasília, concessões nas seguintes cidades: Caruaru, Arcoverde, Serra Talhada, Senhor do Bonfim e Barreiras, Brasília. Timbaúba, Rio de Janeiro, concessões nas seguintes cidades: Timbaúba, Limoeiro, Surubim, Caruaru, Rio de Janeiro. Guarabira, Rio de Janeiro, concessões nas seguintes cidades: Guarabira, João Pessoa, Recife e Itabuna, Vitória, Campos e Rio de Janeiro. Afonso Cláudio A, São Paulo, concessões nas seguintes cidades: Afonso Cláudio e Vargem Alta, Cachoeiro de Itapemirim, Campos, Rio de Janeiro, São Paulo. Cachoeiro Itapemirim a São Paulo, Via Muqui, concessões nas seguintes cidades: Cachoeiro de Itapemirim, Muqui e Mimoso do Sul, Bom Jesus do Norte, Santo Antônio de Pádua. Volta Redonda, Aparecida, São José dos Campos, São Paulo. Cachoeiro de Itapemirim, São Paulo, Via Itaperuna, concessões nas seguintes cidades: Cachoeiro de Itapemirim, Muqui e Mimoso do Sul, Bom Jesus do Norte e Itaperuna, Miracema, Santo Antônio de Pádua. Volta Redonda, Aparecida, São José dos Campos, São Paulo.
Salvador, Rio de Janeiro, concessões nas seguintes cidades: Salvador e Feira de Santana, Jequié, Poções e Vitória da Conquista. Medina, Teófilo Otoni, Governador Valadares, Caratinga, Leopoldina, Juiz de Fora, Rio de Janeiro. Salvador e Recife, concessões nas seguintes cidades: Salvador e Camaçaria, Dias da Vila, Pojuca, Esplanada, Aracaju, São Miguel dos Campos e Palmares, Recife. Belo Horizonte e Brasília, concessões nas seguintes cidades: Belo Horizonte, Sete Lagoas e Três Marias, Brasília. Volta Redonda, Curitiba, concessões nas seguintes cidades: Volta Redonda, Barra Mansa, Uicendei, Aparecida, Taubaté, São José dos Campos, Curitiba. Rio de Janeiro, Aracaju, concessões nas seguintes cidades: Rio de Janeiro, Macaé, Campos, Vitória, São Mateias, Alagoinhas, Esplanada, Estância, Aracaju. Rio de Janeiro, Brasília, concessões nas seguintes cidades: Rio de Janeiro, Petrópolis, Três Rios e Juiz de Fora, Barbacena, Belo Horizonte, Paracatu, Brasília. São Paulo, Curitiba, concessões nas seguintes cidades: São Paulo, Miracatu, Curitiba. São Paulo, Rio de Janeiro, concessões nas seguintes cidades: São Paulo, Rio de Janeiro, sem nenhuma seção intermediária. São Paulo e Nanuque, concessões nas seguintes cidades: São Paulo, São José dos Campos e Taubaté, Aparecida, Barra Mansa, Volta Redonda, Caratinga, Governador Valadares, Itambacuri e Teófilo Otoni e Nanuque. São Paulo e Ipatinga, concessões nas seguintes cidades: São Paulo e João Molevade, Nova Era, Timóteo, Coronel Fabriciano e Ipatinga. Campina Grande, São Paulo. Concessões nas seguintes cidades: Campina Grande, São José do Egito, Afogados da Ingazeira, Tuparetama, Sertânia, Vitória, Campos, Rio de Janeiro. São Paulo. Guarapari, Belo Horizonte. Concessões nas seguintes cidades: Guarapari, Vila Velha, Vitória, Ibatiba, Venda Nova do Imigrante, Manhuaçu, Rio Casca, João Monlevade, Belo Horizonte. Vitória, São Paulo. Concessões nas seguintes cidades: Vitória, São Paulo direto, sem seções intermediárias. Vitória, São Paulo via Campos, concessões nas seguintes cidades: Vitória, Vila Velha, Guarapari, Pilma, Anchieta, Marataízes e Campos. Rio de Janeiro e Volta Redonda, Barra Mansa, Aparecida, Taubaté, São José dos Campos, São Paulo. Vitória, Rio de Janeiro, concessões nas seguintes cidades: Vitória, Rio Novo do Sul e Iconha, Rio de Janeiro. Serra e Belo Horizonte, concessões nas seguintes cidades: Serra, Vitória e Ibatiba, Manhuaçu, Rio Casca, João Monlevade e Belo Horizonte. Essas são as linhas em operação da Nova Itapemirim, database 30 de novembro de 2023, fonte ANTT. Não esqueça de deixar aquele like. Se não for inscrito, se inscreva e ative as notificações. Obrigado, e até o próximo vídeo. E você já sabe, a paixão pelo ônibus é o que nos move.